Olá, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou pregador, sou apenas o servo do Senhor e estou aqui para falar somente o que o Senhor permitir, somente o que o Senhor me permitir falar. Amém? Eu gostaria de ler no livro de Números somente 2 versículos, né? No capítulo número 14, no versículo 1 e 2. E então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. Ou seja, meus queridos, a palavra do Senhor que veio nesta noite para nós, neste dia, nesta tarde gloriosa, eu não sei o horário que vamos ver esse vídeo, nos diz o seguinte. Ela vai nos dizer no contexto anterior aqui, no capítulo 13, a respeito do povo que caminharam no deserto, a caminhada daquele povo no deserto, com Moisés em busca da terra prometida. Aqui no versículo 13, o Senhor ele envia os espias a Canaã, para eles espiar a terra prometida, para eles espiar a terra que manava leite e mel. Então Deus ordena a Moisés, a enviar 12 espias, ou seja, um de cada tribo, um homem de cada tribo. Então, aqui nesse texto vai nos dizer como que foi essa trajetória. E eu vou ler uma pequena parte da introdução que nos diz assim: Israel já desfrutava de extraordinários milagres de Deus. Eram aquecidos nas noites frias no deserto pelo calor de uma gigantesca coluna resplandecente. E durante o dia, logo pela manhã, colhiam o pão maravilhoso que caía diariamente do céu, o maná. Quando o sol naquela região árida ia esquentando, os israelitas não eram incomodados, porque havia uma cortina térmica, a nuvem da presença de Deus, que os protegiam. A caminhada do povo de Deus em qualquer época, sob quaisquer contingências, apresenta-se sobretudo como uma jornada de fé. Ou seja, aquele povo, eles eram protegidos de Deus, Deus estava com eles. Então, meus irmãos, aqui mais para frente nós vamos ver que era 40 dias de caminhada e se tornaram 40 anos. Por que, meus irmãos, se tornaram 40 anos? Porque a falta de fé. Aquela jornada era para eles ter fé e confiar em Deus, porque Deus já dava o maná, Deus já dava coluna de fogo à noite, Deus já dava nuvem durante o dia. Mesmo assim, aquele povo, eles foram incrédulos, eles não confiaram no Deus vivo que estava com eles. Deus lhe dava mantimento, conforto e proteção, porém queria deles, como requer da igreja hoje, uma atitude de fé. Amém? E eles precisavam enxergar o futuro através dos olhos do Altíssimo e deveriam acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Diante disso, o Senhor determinou que Moisés enviasse espias à terra prometida.
Os israelitas seriam postos à prova. É deste ponto que hoje prossegue a saga do povo de Deus no deserto. Ou seja, é nesse ponto em diante que nós vamos continuar essa liçãozinha de hoje, que vai falar sobre os espias, sobre o tempo da alegria, sobre os espias, sobre a murmuração e fé, e colhendo frutos amargos. Então o Senhor fala a Moisés para enviar os espias. Em Números 13, Deus acena para o fim da caminhada. Espias deveriam ser enviados para analisar o extraordinário presente de Deus, a terra da promissão. 12 homens representando suas tribos deveriam subir a Canaã. As conquistas dadas pelo Senhor ao seu povo sempre são representadas por subidas. E é interessante o fato de que Deus tenha se ocupado em fazer com que os filhos de Israel declarassem o desejo de conquistar a promessa por ele anunciada. Eles precisavam somente dizer: que linda e abençoada terra, meu Senhor. Mas não foi isso que fizeram. Os espias eram representantes de todos que saíram do Egito. Eles tinham sobre si o compromisso de comunicar aos hebreus o que estava além do Rio Jordão, a terra que manava leite e mel. Estava muito próxima e poucos instantes separavam os escravos da maior conquista de suas vidas. O Senhor lhes daria mais que um lugar para habitar. Sobretudo, lhe outorgaria dignidade enquanto indivíduos e nações. A promessa feita ainda ao patriarca Abraão, o amigo de Deus, estava plenamente em vigor, não obstante os séculos decorridos. Ou seja, a promessa do Senhor ainda estava de pé para aquele povo hebreus. Então, meus irmãos, Deus não escolheu o tempo qualquer para essa visita tão especial, está escrito que era tempo das primícias das uvas, tempo de colheita, um período que simbolizava tudo de bom na terra de Canaã. O tempo de sublime alegria, porque estava acontecendo uma colheita muito grande de excelentes frutos. As pessoas de Canaã estavam tão felizes que não estavam tão felizes que eles não imaginavam que aqueles 12 homens que atravessavam seu território, aquele tempo, eram os espias. Eles não desconfiavam da verdadeira intenção daqueles 12 homens. Aquele tempo de alegria em Canaã pronunciava uma vitória maiúscula para os hebreus. Recompensa das mãos do Senhor, prometida há mais de 4 séculos. Moisés pediu que eles olhassem tudo, analisassem minuciosamente e por fim enfatizou: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Essa seria a prova incontestável de que o Senhor falara a verdade quanto ao potencial agrícola daquela região. Ou seja, era para os 12 espias trazer frutos da terra, trazer notícias de que como que era aquela terra, se era a terra que Deus prometia mesmo, que se ela manava o leite e mel, se ela produzia frutos, se ela era uma terra frutífera, se é uma terra boa. Aqueles 12 espias estavam ali para isso, para falar o
o que a terra tinha de bom. E Moisés fala para eles, pediu que eles olhassem tudo e analisassem minuciosamente. E a palavra do Senhor vai falar que eram precisos 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens. Imagina como que a terra era produtiva, a terra era boa, a terra manava o leite e mel. E mesmo assim aquele povo era incrédulo. Quando os representantes dos filhos de Israel foram enviados a Canaã, eles estavam vivendo na antessala da vitória. Ou seja, faltava pouco, faltava um passo para eles ter a vitória deles. Possivelmente havia uma grande expectativa do povo pelos desdobramentos sociais e políticos a partir daquela expedição missionária. Os espias passaram 40 dias transitando na terra prometida, observando tudo que tinha sido determinado por Moisés. No fim do período, trouxeram-lhe alguns frutos da terra prometida e de tudo era esplendidamente bom. Deus nunca se equivoca em nenhum de seus conceitos. Provavelmente os israelitas estavam com muita esperança ao perceberem os espias chegando com uns gigantescos cachos de uvas, além das romãs e figos. Mas logo que os viajantes abriram a boca, o que era alegre expectativa transformou-se num inacreditável tormento emocional. Por que se transformou num tormento emocional, meus queridos? Porque 10 daqueles espias não trouxeram coisas boas. Não olharam através dos olhos da fé. Não olharam através dos olhos da fé que como Caleb e Josué olharam. Eles sabiam que Deus estava com eles. Se Deus mandou eles fazer, se Deus mandou eles espiar, se Deus mandou eles ir até a terra prometida, porque Deus estava com eles. Mas os 10 não trouxeram coisas boas para aquele povo. E lá em Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. Significa que com a língua nós pode produzir a morte ou nós pode produzir a vida. Amém? Seja sábio no que você vai falar, seja sábio no que você vai dizer. Os espias que voltaram de Canaã dirigiram-se aos seus líderes e aos povos, levando consigo a prova da bênção de Deus, o fruto da terra. Então confirmaram que no fato a terra prometida manava leite e mel. A expressão não tinha sido nenhum exagero de Deus, e a prova disso era o fruto. Em seguida, porém, afirmaram que as cidades eram muito bem protegida e os moradores podiam ser considerados gigantes, um verdadeiro terror. E o olhar humano dos representantes das 10 tribos trouxe consequências terríveis para aquela história do povo de Deus. Ou seja, o poder da língua, o poder da palavra do homem, o poder da palavra, ela traz alegria ou ela traz tristeza. Se Deus falou que era com eles, que a terra era para eles, a terra era prometida a eles, por que murmurar? Por que falar coisas que eles não sabiam? Na verdade eles sabiam, porque Deus era com eles. Deus já mandava nuvem para proteger eles do sol, mandava o fogo para proteger eles do frio e para iluminar a noite, e mandava o maná do céu. Deus era com eles. O que mais eles deviam temer aqui? Eles estavam com medo. Eles estavam com medo dos moradores, eles falam aqui que eram gigantes.
E não devemos ter medo dos problemas. Pode ser o problema que for, o problema maior que for. Se Deus falou que está conosco, por que deveremos temer? Não deveremos temer a nada. Claro que o desespero vem, mas acalma teu coração, mas aquieta a sua alma. Pois a palavra do Senhor, ela é linda, ela é consolo, ela nos corrige. Basta nós lermos a palavra do Senhor. Se nós tirarmos 10 minutos todo dia para lermos, nós aprenderemos algo novo todo dia. Nós aprenderemos algo provindo de Deus. Amém? E aqueles homens temeram. Ficaram com medo. Que disse que era gigante o povo que habitavam lá. Que era bem protegida a terra. Entretanto, isso não pôde obstruir a visão daqueles cujos corações estão firmados em Deus. No meio dos 12 espias havia 2 homens de fé, Josué e Calebe. Os homens que viram com os olhos da fé, com o coração cheio de fé, com a vida cheia do Espírito Santo de Deus, pois eles confiavam no Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus que não está morto, um Deus que está no céu, um Deus que nos guia, nos guarda, nos protege todas as horas. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua luta. O Senhor manda você ir à terra prometida e espiar. E Ele quer te dar a sua terra prometida. Basta você ter fé e crer nas palavras do Senhor e crer na profecia de Deus. Se o Senhor falou que vai te dar, Ele vai te dar. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Pode vir luta, pode vir vitória, pode vir tribulação, pode vir, a sua bênção vai chegar. A tua hora vai chegar. Acalma o teu coração. Não adianta você ficar desesperado. Não adianta você ficar angustiado. Ai meu Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Não coloca o será. Coloca fé. Coloca atitude. Coloque oração. Busque. Ore, adore ao Senhor, pois Ele é o único que pode nos garantir isso, que é as nossas vitórias. Amém? Pois então, Josué e Calebe, eles não viviam segundo o que viam, mas eram guiados pela fé. Olha que lindo! Eles não viviam o que viam, mas eles eram guiados pela fé. Ou seja, seja um Josué, seja um Calebe. Não viva o que se vê, viva pela fé. Viva pela fé. Glória a Deus, aleluia. A fé, ela move montanhas. A fé, ela é tudo na vida de um cristão. Sem a fé, a obra é morta. A fé, ela é a base de um cristão, a fé e a oração. Seja um Josué, seja um Calebe. Seja guiado pela fé. Viva da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, não importa o que venha. Não importa o que venha. A fé é a base de um cristão. Sem a fé, a obra é morta. A fé contagia. A falta de fé, ela contamina. Glórias a Deus. E então, Calebe se levantou
e se proferiu palavras de fé e exortação. Ele compreendia como Martin Luther King: mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Glórias a Deus. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Ele sabia que Deus poderia fazer no movimento que os homens passariam meses e anos para realizar. Pois eles sabiam, pois eles criam, pois eles tinham a fé, eles tinham convicção naquilo que Deus prometeu. Ele falou que Deus prometeu, então Deus vai nos dar. Deus vai nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Eles tinham a fé que aqueles outros 10 não tinham. Que aqueles outros 10 jogaram sua fé ao vento. Mas Josué e Caleb, com ímpeto, refutaram instantaneamente os outros companheiros de viagem, pois estes haviam dito que os cananitas eram mais fortes do que eles e que por tal motivo Israel não devia conquistar a terra prometida. O poder da língua, meus irmãos. Para os irmãos ver o poder do desânimo. O discurso negativo dos 10 espias adentrou no coração dos hebreus a ponto de fazer com que esqueceu-se das promessas do Senhor. O poder da palavra, o poder da língua. Ela destrói o ser humano, ela destrói os planos e projetos que você tem. Não dê ouvidos a pessoas que não têm fé, que não crê no mesmo Deus que você. Não dê ouvidos, se afaste. Glória a Deus. Dê lado ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Deixa Ele entrar e tomar conta do teu sentimento. Glória a Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Deus, nesses últimos dias, Ele quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja purificada, uma igreja que tenha fé, que crê nas promessas do Deus Altíssimo. Creia, meu irmão, tenha fé. Não deixe o povo te desanimar, não deixe a língua do próximo desanimar você não. Creia em Deus, tenha fé em Deus, tenha convicção que tua hora vai chegar. E o mais importante de tudo, que você vai morar com o Pai, que vai morar com o Filho, que vai morar com Deus Espírito Santo, que vai morar lá na glória com os anjos, que vai cantar hinos de louvores ao nosso Senhor, que você vai poder tocar no Senhor, que você vai poder abraçar ao Senhor, que você vai poder cantar hinos de adoração ao Senhor, nosso Deus. Não deixe que ninguém te desanime. Não deixe que ninguém te desanime, meu querido. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Deixe o Espírito Santo falar com você. Abra teu coração. Abra teu coração a cada novo amanhecer. A cada amanhecer você abra teu coração. Porque o Senhor, Ele nos renova a sua misericórdia a cada manhã. A cada manhã novas são a sua misericórdia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não deixe ninguém te desanimar. Esteja firme. Tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele quer entrar na tua vida. Basta você dar o espaço, basta você dar uma brecha. Glórias a Deus. Aquele povo esqueceu-se da promessa do Senhor por causa do poder da palavra daqueles 10 espias. Eles desanimaram o povo de Deus. Eles deixaram que aquelas palavras
atingisse o seu coração. Eles deixaram que aquela palavra atingisse a sua alma e murmuraram contra Deus. Esqueceram-se das promessas do Senhor. O povo subitamente esqueceu-se do Deus que deu o seu filho Abraão na sua velhice, que deu um filho a Abraão na sua velhice, através de uma mulher estéril. Eles esqueceram-se daqueles que trouxe as 10 pragas ao Egito e os tirou com a mão forte e braço estendido das garras de Faraó. Nenhuma imagem, palavra, teoria ou discurso seria mais eloquente do que o poder do desânimo disseminado pelos espias incrédulos. Nenhuma imagem, palavra, teoria ou discurso seria mais eloquente do que o poder do desânimo disseminado pelos espias incrédulos. Está escrito que toda a congregação chorou naquela mesma noite. O projeto de Deus dado e confirmado para várias gerações de crentes fiéis estava agora fulminado no coração daqueles ex-escravos por causa de uma única abordagem pessimista de um grupo de 10 homens. Glórias a Deus. Por causa de 10 homens, o povo de Deus, eles andaram 40 anos. Por causa da desobediência de 10 homens, aquele povo murmuraram, aquele povo criticaram, aquele povo humilharam. Aquele povo desanimaram. Por causa de 10 homens infiéis. Aquele povo, eles voltam ao Egito. Aquele povo, o coração deles voltam ao Egito. O momento mais decisivo e alegre do povo transformou-se no pior de todos os pesadelos. Pois segundo Atos 7:39, eles voltaram ao Egito em seus corações. Ou seja, eles lembraram do Egito, da onde eles tinham saído. Eles lembraram. O coração deles ficaram no Egito. E anelaram a escravidão, o pecado, as festas pagãs e abandonaram ao Senhor. Eles preferiram os ídolos egípcios e apostataram da fé, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Nesse momento Moisés e Arão caíram de joelhos diante de todo o povo, ao passo de Josué e Calebe, que rasgaram suas vestes e tentaram animar o povo a confiar em Deus. Porém, ao contrário, todos tensionaram apedrejá-los, o que só não aconteceu porque Deus manifestou a tua glória. Uma cena incrível, uma cena linda, como pessoas alcançadas pela bondade maravilhosas de Deus foram tão ingratas e incrédulas. Como? Não acontece isso porventura muitas vezes em nossos dias? Quantas vezes somos incrédulos com Deus? Quantas vezes nós duvidamos da palavra do Senhor? Quantas vezes precisamos orar e não temos força? Precisamos buscar a presença do Senhor e não temos força? Quantas vezes precisamos de Deus em nossas vidas, mas uma palavra que você escuta, você desanima, você quer parar, você já não quer mais continuar. Meu querido, Deus não precisa de você não.
Somos nós que precisamos de Deus, somos nós que precisamos do Senhor. Nós que temos que pedir perdão e misericórdia todas as manhãs, todas as noites agradecer a Deus por mais um dia, todas as manhãs agradecer a Deus por mais um dia de vida. Deus já nos dá a vida, Deus já nos dá o dia, Deus nos dá saúde, Deus nos dá trabalho. E muitas das vezes murmuramos contra o Espírito Santo, contra Deus. Não devemos murmurar contra o Senhor. Não devemos. Nós devemos se apegar com o Senhor. Não devemos dar ouvido a nada, ao que ninguém, aquele que vem te desanimar, você tem que repreender. Glória a Deus. E aquele povo é reprovado. Os mais de 600 mil homens adultos daquela geração foram então reprovados pelo Senhor. Então, não entrariam na terra prometida. A promessa que repousava sobre eles passou para a geração seguinte. Eles não eram dignos de herdar a bênção divina, pois viram a glória do Senhor e os sinais realizados no Egito e no deserto, mas mesmo assim rejeitaram Deus por 10 vezes e não obedeceram à voz do Eterno. Meu querido, obedeça a voz do Senhor. Não dê ouvidos ao que o mundo diz. Não dê ouvido ao que o povo vem falar para você. Você que depende de Deus, nós dependemos de Deus. A salvação ela é individual. Eu não vou salvar você, você não vai me salvar. Se apegue com Deus, meu querido. Não esqueça que Ele que te dá a vida, Ele que te dá a saúde, Ele que te dá o seu emprego. Você tem que se apegar com o Senhor. Aquele povo não foram dignos de entrar na terra prometida porque abandonaram o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor por 10 vezes. Glória a Deus. Não rejeite o Senhor. Não faça como aquele povo incrédulo. Povo que via o que o Senhor fazia todo dia, toda hora. Mesmo assim rejeitaram ao Senhor. Nós devemos ser diferente desse povo. Nós devemos se apegar em Cristo. Glória a Deus.